Fala galera, hoje o Fala Pra Mim foi direto para Belo Horizonte buscar uma pessoa muito especial, a Gleide Marques, consultora de imagem e moda, né? E vou estar falando mais sobre essa camarada agora. Olha só, Gleidiane Silva Oliveira Marques, né? Mãe de 4 filhos, que daqui a pouco ela vai estar falando dessa reca toda, consultora de imagem, moda, formada em ciências contábeis, estudante de direito e filha de produtor rural e professora. Tanta coisa, hein? Querida, como foi que esse Gleidiane Silva Oliveira foi parar sendo a consultora de imagem Gleide Marques? Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com você, Francinelce, e toda a sua equipe. Me sinto lisonjeada de estar aqui na minha cidade e concedendo essa entrevista. Eu saí do Acre há 11 anos, eu morava aqui até os meus 23 anos de idade, quando eu resolvi mudar de vida. Eu, então, casei e fui acompanhar o meu esposo, Geraldo Marques, por isso que eu tenho o Marques no meu nome, que se tornou esse nome intenso. Bom, quando tu saiu, tu tinha somente um filho. Sim. E aí, hoje você tem 4. Sim. Eu tinha um filho, Luiz Henrique, e depois de 6 anos, de 11 anos, eu engravidei de novo, porque eu tenho a minha filha, Ana Laura, de 6 anos. E ainda, pensando que estava pouco, eu peguei para mim mais 2. Então, eu tenho 4, sendo 2 meus filhos biológicos, 2 filhos de coração. E ser mãe de 4 não é uma tarefa fácil. Querida, me diz uma coisa, Gleide, todo mundo sabe que nós estamos em uma das cidades mais ocidentais, eu sou acostumado a falar sobre isso aqui. Nós estamos numa cidade muito distante dos avanços de civilização, né? Eu digo isso porque a riqueza ela começa do sudeste para o norte, né? E nós praticamente já fomos municípios isolados. Continuamos como um município de poucas oportunidades e tu sofreu isso na pele lá atrás. Mas quando você decidiu mudar de rumo, você não era uma desempregada. Não. Até fazendo uma retrospectiva do meu passado, eu fico vendo o quanto que eu fui, talvez forte, talvez fraca, talvez com medo. Mas eu tomei decisões muito sérias na minha vida. Eu já era concursada, tinha acabado de sair do probatório quando eu resolvi pedir afastamento e fui acompanhar o meu esposo diretamente para Minas Gerais. Quando eu cheguei lá, eu me encontrei, assim como todas as pessoas que mudam, né? Ainda mais você saindo do interior, como você falou, que de certa forma nós vivemos muito tempo isolados, e fui morar em uma metrópole. Agora você imagina isso. Não foi fácil, mas foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Se arrependeu alguma vez ou de alguma coisa? Não. Bom, a Gleide chega lá em Belo Horizonte e de repente era só a esposa do Francisco Marques? Geraldo Marques. E como se tornou uma pessoa independente, equilibradíssima como é hoje, né? Se tornou mãe de novo lá. Como foi reiniciar tudo isso, Gleide? Tu decidiu estudar, procurar emprego ou as coisas vieram acontecendo? Minha história é uma história até longa e às vezes divertida, porque quando eu saí daqui, o meu esposo me fez um convite. Na época eu estudava ciências contábeis, minha primeira graduação. Eu resolvi que eu não iria enquanto eu não formasse. Então ele voltou para a cidade de origem e eu fiquei no Acre até que eu terminasse a minha graduação. Tu pensava em atuar como uma contadora? No início sim, mas depois não. Ainda mais depois que eu resolvi mudar, eu sabia que eu não queria aquilo para mim. Eu queria estudar mais e eu sonhava em ser promotora. Promotora de justiça ou de evento? De justiça. De justiça. Porque existe vários tipos de promotor, né? Bom, e a família, como era que se comportava diante dessas tuas mudanças? Houve alguém assim, minha filha, ou prima, irmã, cuidado, é uma mudança muito radical que você vai fazer.
houve esse tipo de resistência ou vai, cria asas? Os meus pais, eles são umas pessoas assim maravilhosas. O meu pai, por exemplo, ele nunca interferiu depois que a minha tia me contou, que falou com ele da minha decisão, que não achava certa, porque, pensa, eu tinha minha casa própria, eu tinha o meu emprego fixo, que todo mundo sonha, eu tinha um filho, então eu tinha a minha vidinha pronta. E ela me disse que ele foi disso para ela que todas as decisões que eu tinha tomado até aquele dia eram decisões certas e que ele estava pronto a me apoiar, por isso ele não iria interferir. A minha mãe chorava, né? Chorava. Coisa de mãe. Coisa de mãe. Mas graças a Deus eu tive muito apoio da minha família na mudança, porque não foi fácil. Gleide, hoje tu trabalha com imagem, né? Como Sim. foi ir para esse ramo? Tipo assim, tava assistindo TV, puff, ou foi para um desfile e lá se encontrou? Não, como eu te falei, eu sonhava, quando eu saí daqui, eu tinha todo um projeto de vida pronto, que deu um giro. Eu pensava, eu vou cursar Direito, depois eu vou para São Paulo, vou estudar mais 3 anos em São Paulo, fazer pré-vestibulares, né, preparatórios, e pré-concursos. E depois eu vou voltar para o Norte, vou fazer concursos e eu tenho uma chance maior de passar. Tá. Só que um dia, em um almoço, um amigo vira pra mim e fala, por que você não trabalha com moda? Aí eu, moda, nada a ver. Aí ele falou assim, você é alta, você tem estatura, você é elegante, trabalha com moda que vai dar certo. E aquilo, eu pensei, nada a ver com Foi pra casa e ficou martelando. Não, no outro dia ele me ligou, de manhã cedo, e disse que tinha feito minha inscrição em um curso de consultora de imagem. Isso já em Belo Horizonte? Já em mesmo? Belo Horizonte. Aí foi quando a minha vida, assim, mudou radicalmente. Aí eu comecei a fazer o curso de consultora de imagem e continuei estudando Direito. Eu estava, na época, no primeiro Você período. estuda por qual universidade? A Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Aí eu peguei e comecei a estudar Direito e moda ao mesmo tempo, né? Os cursos, fazendo os cursos de moda. E comecei já a trabalhar. Muito pequena, sonhava, eu tinha um sonho de ter 50 clientes. Que era para eu ter minha independência, porque desde muito cedo eu era uma mulher independente. E eu não aceitava eu sair daqui para ir depender do meu marido. E foi assim que começou. E o filho ficou no Acre? Não, o meu filho foi comigo, sempre. O Geraldo aceitou bem? Nossa, parece que eu que sou a madraça lá em casa. Mas o meu filho... Como é o nome do filho? Luiz Henrique, tem 17 anos hoje. E a mudança para ele foi maravilhosa, né? Ele hoje, por exemplo, eu até falo assim, brincando, filho, fica com teu pai, que daqui uns 4 meses eu venho te buscar. A aula de plataforma mesmo, você pode assistir de qualquer lugar. Ele, não, mamãe, meus materiais estão lá. Arrumam. Ele tá no Acre? Sim, tá aqui com o pai dele. Gleide, me diz uma coisa. Quando foi que você achou que dava para investir nesse ramo? De moda? Sim. Eu falo que a moda pra mim foi uma brincadeira que deu certo. Como esse meu amigo me indicou no curso de moda, eu comecei a fazer o curso e comecei a trabalhar. Sabe como foi que eu comecei a trabalhar? Eu vinha pra cá de férias e eu trazia aqueles produtos em pequena quantidade e eu tinha minhas amigas, que até hoje são minhas clientes. E elas compravam os produtos que eu trazia, faziam encomendas. Então, eram 2, eram 3, e foi aumentando, foi só crescendo. E chegou o ponto que eu vi que eu tinha que crescer, que eu tinha que ser profissional de verdade. E fui crescendo. Aí eu fui atender em Rio Branco, aí depois Sena Madureira, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, e fui expandindo, né, no Acre. E Belo Horizonte, que eu já morava em Belo Horizonte. Então eu tenho clientes em Belo Horizonte de quando eu comecei também até hoje, são minhas clientes fiéis. Bom, eu estou conversando aqui com a Gleide Marques, feijoense e... Como é que se chama quem mora em... Belo Horizontina. Belo Horizontina. Difícil, hein? Rapaz, eu vou te falar. Mineira. É melhor chamar de mineira, né? Agora a Gleide é uma parte mineira e uma parte acriana. Porque nós somos acriano com I, né? Então, gente, como foi se dividir agora entre ser Belo Horizontina e acrianês? Né? Porque aí todas as férias eu me lembro que você vinha, fazia um ateliê, e aí a cidade toda, eu acho que até hoje funciona assim, né? Sim.
a cidade toda ia. E os pais, como era que ficou esse contato direto? Era só por telefone mesmo, até chegar às férias? Sim, eu sempre falei muito com meus pais, nunca fiquei mais de 6 meses sem ver os meus pais. Agora, com esse advento da pandemia, eu fiquei 11 meses. Com eles? Sem vê-los. Ah. Mas eu costumo visitar meus pais 2 ou 3 vezes por ano. Gleide, tu foi criada na zona rural? Fui. Mas assim, desde criança até adolescente, ou tu veio da zona rural com quantos anos? É melhor tu perguntar quando foi que eu conheci a cidade. Eu conheci a cidade aos 9 anos de idade. Tem uma história até interessante. Porque quando eu conheci Feijó... Tipo, tu nasceu na zona rural, se criou até 9 anos, é aí que tu veio conhecer a cidade? Uhum. Gente... Meu pai até hoje, eu reclamo porque eu falava assim com ele. Você não deveria ter agido assim. Imagina, aquela menina lá da selva, vinha chegando na cidade, aí enxergou a eletricidade, né? Os fios. Tu lembra disso? É, memorável, assim, ó, a coisa que eu mais... Até o cheiro do gás, eu sinto, até hoje. Foi memorável aquilo. E eu virei pro meu pai e perguntei que cipó é esse, tá? Meu pai tinha que se dirigido pra minha pessoa me explicando, porque eu nunca tinha visto aquilo, né? E ele pegou e chegou na casa das tias e foi falar com os primos considerados os primos ricos da época. Então, foi motivo, assim, de brincadeira Chacota, durante muito tempo. E aí, você estudou lá na zona rural ou veio pra... Sim, eu fiz, naquela época, né, só tinha primeiro, segundo, terceiro, até o quarto. Parei, fui para Rio Branco, fui babá durante um tempinho e estudei lá. Só que aí eu voltei de novo para Feijó. E quando eu voltei para Feijó, eu fiquei apenas 1 ano e eu já casei. Eu casei muito nova. Com quantos anos? 16 anos. E já foi mãe? Com 18. Casei com 16, com 18 eu fui mãe do meu primeiro filho. Nós somos quase a mesma idade, né? Então, aí começou toda a minha vida, né? Que teve muita coisa, teve que dar errado para poder dar certo. Fiquei casada durante um tempo, depois de você. Ficou quanto tempo casada no primeiro casamento? Ah, eu fiquei meus 16 até os 22. Foi mais de 6 e menos de 7. Eu separei. Coloca aquela imagenzinha da Nazaré assim, ó. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 anos, gente. Resolvido. É pra isso que funciona. Separei na crise dos 7. Na crise dos 7. Tu já superou os 7 nesse casamento? Já. Porque... Se não... Mas, Gleide, me fala uma coisa. Qual é... depois de toda essa história, você vai para Belo Horizonte, se constrói uma outra imagem da Gleide que você tinha aqui. E o marido, como é que se comportou diante dessa Gleide que agora estava surgindo do lado dele, não como dependente, mas como uma coparceira ou até uma independente dele? O marido foi e é uma pessoa muito importante para mim. Ele foi muito paciente, conivente com as situações que eu tive que viver. Para vocês terem ideia, eu larguei minha filha com 3 meses de idade para ficar em São Paulo. Depois eu tive que sair de novo, ficar quase 2 anos morando em São Paulo, indo em casa de 15 em 15 dias. E você morava em São Paulo para quê? Fazendo um curso profissionalizante em Belas Artes, São Paulo. Isso sobre moda? Sobre moda. Que eu fiz meu curso profissionalizante técnico, fiz em Belo Horizonte, depois eu fiz especialização em moda também na UNA, em Belo Horizonte, que é a UNA BH. Depois eu larguei o direito, eu tranquei o curso de direito, fui para São Paulo, fiquei 2 anos fazendo curso em Belas Artes. Aí me senti preparada para o mundo, voltei para Belo Horizonte para trabalhar e para voltar para o direito. Quando chegou em São Paulo, cidade maior do nosso país, a cidade do dinheiro, a cidade das indústrias, a cidade que não dorme, né? Qual foi a sensação daquela menina de 9 anos que não sabia o que era fio de eletricidade e agora estava no centro de São Paulo e na escola melhor do mundo, entre as melhores do mundo? Olha, eu vou te falar que a sensação ela foi boa. Tu conseguiu fazer esse... Eu consigo fazer isso até hoje. Às vezes eu fico muito em São Paulo. No final do dia eu fico muito próximo daquela avenida principal? Paulista. Paulista.
Então eu fico da Paulista para lá para casa, dá uns 100 metros. Aí eu caminho na Paulista e eu fico fazendo esse paralelo até hoje. Poxa, de onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou. E fica passando, voltando aquela fita da minha infância, do fio, de muita coisa, da minha família, né? Então, eu vou te falar que pesa. Apesar de saber de tudo sobre a linhagem, a família da Gleide, né? Sou muito próximo da família da Gleide, mas eu não conheço nada sobre sua vida porque quando eu cheguei aqui em Feijó, em 2008, a Gleide já tinha viajado? Não, eu saí daqui em 2009, 3 de dezembro de 2009. Então, a Gleide já estava indo, né? Quando eu cheguei aqui, eu cheguei em 2008 aqui em Feijó. Né? Eu não sou de outra cidade não, gente, eu era do Seringal, tá? E aí eu chego aqui na cidade, a Gleide já estava se preparando para ir, mas eu tive um contato muito próximo da família dela. Então, todo esse meu contato com a Gleide sempre foi, no final do mês a Gleide está chegando, né? Chegando com novidade. Então, isso ficou bem assim, mas eu não conheço nada da tua história, o que me emociona muito em ser parecido com muitas outras que está assistindo hoje. Né? Eu me lembro que a primeira vez que eu fui em São Paulo também, eu consegui fazer essa comparação, esse paralelo entre a minha vida, mas só que com uma diferença. Eu sempre imaginei que eu ia lá. Eu sempre imaginei. Eu sempre imaginei que eu ainda vou pular de pêndulo lá no Rio de Janeiro, vou voar de asa delta, vou conhecer a famosa Ilha Bela, as lanchas de lá. Então tudo isso passa na minha cabeça e eu já usufruí de algumas coisas que eu sempre pensei desde criança. Porque eu acho que o ser humano precisa disso, Gleide. E como? Precisa sonhar, sabe? Não precisa você realizar do jeito que está na cabeça, mas se você não sonha, não tem como buscar algo, né? E a sua história é similar a muitas histórias como a minha e outras pessoas que estão se identificando nesse momento com a sua história. Muito obrigada por compartilhar conosco. Então, Gleide, quando você se encontrou com esse mundo da moda, aí eu te pergunto, é um mundo caro? Nem sempre se vestir bem é sinônimo de caro. Você pode se vestir bem gastando muito pouco. Você pode se vestir bem gastando muito dinheiro. Vai depender muito do seu perfil. E essa questão de estilo hoje, Gleide, está muito no campo do subjetivo. Eu fiquei pensando, né? Nós homens é muito prático. Eu tomei um banho, depois de um soninho que eu tirei hoje, tomei um banho, coloquei uma camiseta. Só faltou a camiseta 23, né? Que é a prática. Com uma calça preta e um sapatinho de couro aqui. Que ambiente eu posso ir desse jeito? Depende de você, onde você quiser. Depende se você. Eu costumo falar assim: você vai se vestir como? Você segura esse estilo? Se você segura, você pode ir em qualquer lugar. Lógico, né? Brincando, não pode ser em qualquer lugar, porque dependendo da profissão, dependendo do evento, você não pode se vestir de qualquer forma. Mas eu costumo falar que no dia a dia, em todo momento, você se veste da forma que você se sentir bem. Você não tem que se vestir para o outro. Você tem que se vestir para você, você tem que se sentir bem com você. Gleide, você não deixa de ser uma influenciadora digital também, que eu lhe acompanho pela rede social. E a Gleide já passa aí de quantos seguidores? Acho que 20 mil. 20 mil seguidores no Instagram. É muito seguidor. E aí você tem essa responsabilidade de passar para esses 20 mil seguidores uma imagem. E aí influenciá-las. Cai nos seus ombros essa responsabilidade de passar para eles sempre uma imagem positiva e que nem sempre ou nem tudo está ao nosso alcance, porque eu não sei se você está me entendendo, mas esse mundo de influenciar recai muito sobre a responsabilidade daquele influenciador. Sim, é uma verdade e eu sou uma pessoa que eu estou estudando e tentando compreender e entender, porque na verdade eu caí nesse mundo de paraquedas. Eu nunca planejei, eu nunca sonhei em trabalhar com moda quando eu era pequena. Minha mãe conta que eu sempre me vestia bem. E naquela extrema pobreza, eu pegava as roupas que ela ganhava e eu produzia outras, né? Recortava para fazer outras roupinhas novas de pano velho. Mas eu sempre gostei de estilo. Mas me diz uma coisa, tu desenha também? Também. Cria? Tu cria look? Sim, é um dos cursos que eu fiz, eu sou diretora criativa, então hoje se eu quiser montar minha marca, eu vou criar, eu vou desenhar, eu vou fazer tudo, graças a Deus, e há muito esforço que eu fiz.
durante muito tempo. Que legal, sim. E aí a gente falava sobre essa responsabilidade de influenciar. Pois é. E depois eu comecei, né? 10 mil, 5 mil, 12 mil, 18, 19, 20. E começaram essas cobranças. Só que eu não planejava e nem como que eu iria fazer uma coisa que, na verdade, de tudo que eu faço, essa é a parte mais difícil. É porque assim, hoje a gente percebe muito que as pessoas, elas estão seguindo muito um padrão, né? Não é bem um padrão que eu quis falar, mas que são muito influenciadas pelo que vê na internet. Isso é fato, né? E aí a Gleide Marques hoje resolveu ir a um dos desfiles que você foi aí, me fala. Me fala um dos melhores muito no aí. Minas Trend, né? O que é o Minas Trend? É um evento de moda que tem em Minas. Tinha, né? 2020 não teve esse evento. Provavelmente 2021 não vai ter. Isso em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte, é o segundo maior evento de moda que tem no Brasil. Primeiro é São Paulo Fashion Week. Tu já foi na Fashion Week? Já trabalhei muito em São Paulo, não sei se você já viu falar, na Casa dos Criadores, lá onde saem os melhores estilistas. Quando eu fiquei esses 2 anos em São Paulo, graças a Deus eu tive o prazer de frequentar a Casa dos Criadores. E vou muito nos eventos que acontecem em Minas. Então, quando a Gleide ela vai num evento desse, eu tenho certeza que ela compra um look daqueles. E aí, quando ela vai sair, é claro que ela reposta ou posta isso na sua rede social, o que influencia outras pessoas a reproduzir ou querer aquela roupa. Acontece muito isso? Querer saber aonde você comprou? Acontece. Muito. As pessoas costumam perguntar a marca, se tem meu tamanho. Eu uso P, né? Então, tu costuma ir nesses eventos com a própria roupa que tu vende ou não? Sim, eu acho que você tem que fazer a sua imagem. Se você vende um produto, a sua marca é a sua cara. Então eu não tenho como. Lógico, esses acessórios que eu estou usando é da Chica Chique, da minha amiga Tamires. Então, eu falei, Tamires... Isso são bijuterias. São. Aí eu falei assim, Tamires, me empresta aí um acessório seu, uma bijuteria, para eu ir em uma entrevista. Por quê? Porque eu acho que a gente tem que fazer parcerias, sabe? Companheirismo. A Chica Chique é quem Feijó? É, da Tamires. Depois você cobra o Risley, o merchan aqui da Chica Chica, tá bom? Pois é. Então eu gosto muito de fazer esse tipo de coisa, sabe? Eu junto, mas assim, a roupa, que o meu forte, a imagem da roupa, é sempre minha. Eu quando comecei a me comunicar mais pela rede social, eu senti esse peso do que eu vou postar, né? Do que eu vou falar, porque a gente tem lá várias pessoas que estão nos vendo todos os dias. Então, eu falo isso porque já me pesa ou já me recai essa responsabilidade. Será que eu posto, né? A gente fica na dúvida hoje, será que eu posto? A tua plataforma é mais postar looks, né? Isso. Imagem. Já nós postamos dia a dia. Mas enfim. É muito interessante. Chega a ser mais interessante do que você pegar uma foto pronta e postar, né? Porque eu faço muito isso ainda. Aquelas modelos que você geralmente usa, elas são da revista que você representa ou você tem um grupo de meninas que fotografa para você? Muitas são das marcas do qual eu trabalho, né? As modelos. Tenho parcerias também com amigas minhas, modelos. E eu tenho, até agora, esses dias eu fiz uns stories com as 2 colegas clientes daqui de Feijó, que eu pretendo fazer isso. Eu acho também muito interessante. Trabalha com imagem, é magra. Qual é o seu pensamento com relação a isso? Porque hoje nós temos muitos tabus ainda envolvendo a questão do corpo adequado, do corpo que como é o ideal. Como é que funciona isso na tua cabeça, Gleide? Você que trabalha com imagem, será que nós que estamos assim, tem looks para nós? Nossa, que isso, hein? Mas assim, Francinel, inclusive eu tenho um grande amigo no Rio de Janeiro, que eu cito ele, que nós nos conhecemos em São Paulo, em Belas Artes. Na época ele deveria usar 42, hoje ele deve usar 48, 50. E é assim, é um estouro. Você precisa ver os comentários, 3 mil. Então, ele serviu para eu ver isso também, nessa quebra de tabu. Eu acho que não existe o corpo perfeito, não existe a pessoa perfeita, o que é ideal.
depende muito de você. Você já fez alguma plástica? Não. Pretende fazer? Sim. Qual é o teu pensamento com relação à plástica? Se puder, faça? Se você pode fazer, se aquilo vai te fazer bem, vai te fazer te sentir melhor, mais bonita, bela, por que não? Você que trabalha com imagem, principalmente de mulher, qual é a principal reclamação de insatisfação nas mulheres? Uma gordurinha aqui. Por que sempre tem que ser isso? É porque é o que você falou, as mulheres ainda lutam pelo corpo ideal, né? Ainda tem esse tabu de eu tenho que ser magra, meu estereotipo tem que ser de pessoa magra. E não é. As pessoas, a beleza, ela é aquela beleza interna que vem de dentro, não adianta. Eu já vesti muitas mulheres lindas e magras que não tem beleza. Assim como eu já vesti muitas mulheres 48, 50, 56 que tem uma beleza radiante. Então, acho que não está muito relacionada a isso. Está relacionada a quem sou eu, se eu me encontrei ou não. Eu falo com Gleide Marques, a consultora de moda que foi para Belo Horizonte e hoje ela é Belo Horizontina, acrianês. Acriano, de coração. E aí nós estamos batendo um papo aqui sobre imagem, história de vida, construção de vida e, sobretudo, realização. Você é uma pessoa realizada? Sim. Para te falar a verdade, às vezes eu me pergunto, eu não esperei estar vivendo isso, falo a verdade. Será? O que eu fiz? Eu sou muito grata porque a minha história é bonita, muito bonita. Sente orgulho dela? Eu sinto orgulho. Hoje no Acre eu tenho clientes em várias cidades, mas eu tenho cliente em mais de 8 estados e tenho cliente também no exterior. Então isso me faz ver o quanto que eu cresci. E eu cresci graças à minha família, graças a Deus, a minha família, que foi a minha base. Eu encontrei muitas pessoas boas, demais. Eu tenho pessoas maravilhosas em São Paulo, em Belo Horizonte, aqui no Acre, famílias assim maravilhosas. Aquelas clientes tipo a Alexandra e o Anselmo, que a Alexandra começou sendo minha cliente, virou uma grande amiga. Daqui de Feijó? É, Alexandra Barbosa. E hoje eu tenho como uma irmã de coração. Isso tudo começou com a relação cliente. Então eu me sinto muito feliz e muito realizada. Gleide, a tua família teve um irmão seu que foi político. Sim. No seu mundo, que você criou, você formou e hoje é dona do seu próprio mundo, como é que você vê a política hoje no Brasil e sobretudo no nosso município que você assiste por outras telas? Pergunta, hein? Meu irmão foi político, inclusive no primeiro mandato dele eu estava aqui, acompanhei. Ele foi de 2 mandatos? De 2 mandatos. Acompanhei e no terceiro não foi porque eu pedi para ele sair. Que era o pelado, gente. Era, que já era na época que eu achei que política já estava naquela confusão que nós Tu acha que tá fraca? Atravessando. Eu acho que a política do nosso Brasil ela perdeu muita credibilidade. Mas como tudo tem que acontecer, né? Porque eu acho que assim como uma faxina, como tudo na casa para você fazer uma boa organização, você tem que fazer uma faxina e bagunçar tudo. Eu vejo isso hoje no Brasil. Porque tem que desarrumar para arrumar de novo. Tem que desarrumar para arrumar de novo. Nós estávamos precisando. Eu acho que o que nós estamos passando hoje é difícil? É, mas é um mal necessário. E como é que você vê a política do município daqui? Você consegue enxergar mesmo de longe como é que se faz um retrato? Eu pouco tenho me acompanhado, né? Para te falar a verdade, eu sou uma pessoa de tão pouco tempo que eu fico em uma sala o dia inteiro. Quando eu não estou tendo contato direto com o cliente, eu estou tendo contato, eu atendo muito virtual. Então, eu praticamente não tenho muito contato. Mas pelo menos eu achei a cidade arrumadinha, viu? É muita coisa, tá vendo, prefeito? Eu achei a cidade arrumadinha, gostei das organizações do Natal, achei até interessante, assim, eu acho que deu uma valorizada boa. Mas acabou de ter aí uma eleição, né? Hoje nós temos um índice muito alto de desemprego, Gleide, e hoje eu vivo na internet e quando eu posto algo, eu vou fazer tipo anúncio de alguma coisa, né? Uma chamada de um estabelecimento ou de uma lojinha, o pessoal pergunta muito por emprego, né?
tu consegue enxergar ou falar um pouco do teu pensamento? Falta criatividade nas pessoas que estão querendo montar o próprio negócio? Ou esse mundo já está muito cheio? Tem espaço para todo mundo? Sim. Montar o seu próprio negócio? Eu costumo falar que o sol brilha para todos. E que o que existe nas pessoas é o medo. O medo, ele é uma barreira para muitas pessoas. Você tem que buscar novos desafios, novas oportunidades. Uma das coisas que eu tenho certeza que eu nunca deixei passar na minha vida. Muita gente fala que eu sou uma mulher de sorte. Eu não me considero uma mulher de sorte. Eu me considero uma mulher determinada, que eu nunca deixei passar uma oportunidade que eu achasse que era adequada para mim. E o que acontece na maioria dos empreendedores iniciantes? Eles desistem antes mesmo de começar. E não existe nada que você vai começar, nada que você vai fazer, que aquilo não te dê um certo medo. Estudo. No meio da faculdade, quem nunca quis desistir? Então, a mesma coisa no empreendedorismo. Não adianta você achar que você vai iniciar um negócio e que amanhã você está ganhando dinheiro com ele. Você tem que ir preparado, e as pessoas não têm esse preparo. Elas vão achando, ou vou abrir isso, mas amanhã eu vou estar me sustentando disso. Não é assim. A Gleide, consultora de moda, a Maria, consultora de moda, a Beltrana, consultora de moda, eu também posso ser um consultor de moda. Sim, com certeza. Acho que tudo é dedicação. O que você faz, se você fizer com amor, dá. Seja o que for. Eu costumo falar isso. Mais uma vez eu vou agradecer, eu costumo muito falar isso no meu programa. Estou aqui com a Gleide Marques, consultora de moda, Belo Horizontina, acrianês. E aí eu pergunto a você, querida, o que é Deus para você? Tudo. E a família? Parte do tudo. Trabalho. Essencial. Como é que você classifica a sua fé de 1 a 10? 10. Porque não tem 10.1. Gleide, muito obrigado. Nós estamos falando aqui principalmente para os nossos seguidores, para os nossos inscritos, que são a maioria daqui mesmo de Feijó, né? Sentimos muito orgulho da sua história. Obrigada. Entendeu? Gostaria de ter mais contato com você, mas infelizmente nossas vidas são muito distantes, de trabalho, de cidade, né? Mas você hoje, através da sua história, nos deixa aqui uma imagem de inspiração. Então, tem alguma mensagem que você poderia deixar para os nossos seguidores, inscritos e, sobretudo, aqueles que ainda estão passando o que a gente já passou? Por mais que você tenha dificuldades, nunca desista dos seus sonhos. Custe o que custar. E a vida não é fácil, ela não foi fácil para mim. Com certeza ela não foi fácil para você, Francinel. Ela não é fácil para ninguém. O segredo é não desistir. Muito obrigado. Que agradeço. Gente, eu conversei aqui com a Gleide Marques. Gleide, toda sorte do mundo para você e muito sucesso, viu? Vamos brindar com essa água aqui, né? Porque a mulher é chique demais, meu Deus. Eu adoraria continuar aqui essa tarde perguntando sobre ela. E depois a gente vai conferir os looks aí. Se tem alguma coisa para nós homens também, né? Tem? Não. Finaliza esse programa. Segue nossas redes sociais. Muito obrigado por nos seguir por aqui, né? Nós estamos no Instagram, gente, @feijotv. Estamos lá no YouTube e também no Facebook. Nosso muito obrigado.